entrevista ao portal HuffPost do Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton, eu já estava aqui outro dia falando do Lewis Hamilton, da Fórmula 1, eu já ia ler aqui o Hamilton Mourão. O vice Hamilton Mourão minimizou o ato institucional número 5 ao afirmar que muitas vezes se passa a ideia que todo dia alguém era cassado, alguém era afastado, e não funcionou dessa forma. Hoje o AI-5, aí sou eu que estou dizendo, completa 51 anos. Mourão disse ainda que o AI-5 ocorreu em um período autoritário, mas discordou do termo ditadura. Aspas. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu discordo do termo ditadura para o período de presidentes militares. Para mim, foi um período autoritário, com uma legislação de exceção, em que se teve que enfrentar uma guerrilha comunista e que terminou por levar que essa legislação vigorasse durante 10 anos. Fecha o aspas. Ô Zé, o Mourão estava calado, sem criar grandes problemas há um bom tempo, né? Depois de uns atritos ali com Jair Bolsonaro, acho que ele recorreu a fazer viagens de representatividade da vice-presidência da República, às vezes ocupa interinamente quando o presidente vai para o exterior, mas não tem dado declarações bombásticas. E aí foi na visão de muita gente, passar um pano para a ditadura militar, e é claro que vem um bombardeio em cima de uma declaração como essa. Mas aí está na linha do presidente Jair Bolsonaro, que não fala em ditadura, né, e sim revolução para salvar o país, e queria até comemorar, então está na mesma linha. Mas vamos pegar aqui a própria fala do vice-presidente. Para mim, foi um período autoritário e com uma legislação de exceção. Autoritário com legislação de exceção, o que é? É ditadura. Felipe, o AI-5 foi a cara feia, a pior fase da ditadura no Brasil, porque até então era um regime autoritário e de exceção, mas ali tinha aquele discurso e houve sim apoio popular. Não adianta, houve o apoio popular, a marcha da família com Deus, enfim, houve naquele momento um apoio popular. E depois de greves... Do Congresso também, de grandes jornais. Do Congresso, isso. Ele fala que o vice-presidente, que não era cassação todo dia, porque caçaram todos de uma só vez, né? E ali no meio existiam deputados corruptos. Vários corruptos que foram caçados e depois fizeram um discurso dizendo que eram de esquerda. Mas é porque não houve julgamento. Você não pode sair caçando alguém porque você julga, né? Eu acho que é corrupto, eu acho que é... E caçou, né? Esse ato institucional número 5, ele... tirou a autonomia da Constituição de 1967, que foi outorgada pelos próprios militares. Foi a pior fase. Ele suprimiu o ato, suprimiu direitos, fechou o Congresso Nacional, a própria Justiça, deu poderes extraordinários à ditadura e virou um monstro, o que já era feio. Eu não me esqueço, eu ouvi o áudio desta reunião, do ato institucional, onde eles se reuniram e todos falaram, né, no momento da assinatura do AI-5, ato institucional número 5, em que era um coronel do Exército, Jarbas Passarinho, que depois foi eleito senador, foi ministro da Justiça. A frase dele é emblemática, quando ele diz: as favas com os escrúpulos. Essa frase depois ele tentou explicar, mas ele disse, está no áudio quando ele diz isso, para se ter uma ideia da monstruosidade que foi o AI-5. Suprimiu direitos e caçou mandatos populares. Então, são duas coisas. É por isso que quando fala AI-5, muita gente arrepia, porque é um troço horroroso. Tira todos os direitos, inclusive de reunião, todo direito. Você não tem direito a nada. Não precisa de nenhum mandado judicial para entrar na casa, enfim. Foi o pior momento do regime militar, da ditadura militar, foi sim o AI-5. Fernando Conrado. Mas na fala do Mourão ali, ele não coloca em nenhum momento que não foi o pior momento da história do Brasil, né? Vamos deixar, é óbvio que a gente sabe, foi o momento mais tenebroso que a gente tem na nossa história, vamos dizer, recente, que na realidade, na minha visão, e aí eu até vou me servir do ministro Toffoli, né? Quando o ministro Toffoli também disse que não foi uma ditadura, que foi um momento, né, de um regime de exceção. E aí, quando a gente tem que pensar em ditadura no Brasil aqui, óbvio, não estou passando pano, foi um momento horrível, foi um horror,
teve discrepâncias absurdas, mas a grande ditadura do Brasil que a gente tem aqui, e que normalmente ninguém nem comenta, é a ditadura Vargas, né? Que a gente teve um ditador, né? Uma pessoa que tomou o poder para si e resolveu julgar todo mundo como queria e fazer o que bem entendesse, inclusive foi mais cruel que o próprio regime militar. Na minha visão, óbvio, eu concordo aqui nesse ponto aqui com o vice-presidente Mourão, dizendo, foi um momento horrível, teve coisas, óbvio, as favas com os escrúpulos e muitas vezes ali, e não estou justificando se era uma contra a guerrilha ou não, mas o grande ponto é que, em termos de ditadura, eu não sei dizer quem foi o ditador do Brasil durante o regime militar, por exemplo. Quem foi esse cara? Eu não tenho esse nome.